E o preço do Bitcoin passou então os 117 mil dólares, chegou já nos 118 mil dólares recentemente, mas deu uma leve corrigida e no momento que eu estou gravando esse vídeo está em 117,5 mil dólares. Vamos falar sobre o preço do Bitcoin, perspectivas e alguns cenários, alguns dados interessantes aqui para vocês. E se você curte o conteúdo do canal, não esqueça de deixar o like e clicar no sininho, inscrever-se no canal e ficar à vontade na seção dos comentários. E lembrando, isso não é uma dica de investimentos, aqui a gente fala sobre um assunto que nos interessa, fazendo algumas projeções para o preço, com alguns dados, algumas informações, mas o fato é que a gente não tem como prever o futuro, é apenas uma forma aí de passar o tempo, de falar sobre um assunto que a gente gosta, falar sobre conjuntura econômica global, e são cenários que inclusive fazem bastante sentido. Eu me lembro que há 2 semanas atrás eu falei que provavelmente o Bitcoin ia chegar na máxima histórica, ia passar a máxima histórica na semana passada e passou só nessa semana, então é interessante fazer essas análises aqui com o preço do Bitcoin, com alguns dados e algumas projeções. A gente tem também a MicroStrategy, então, que está muito próxima da máxima histórica, se não na máxima histórica, talvez já. Deixa eu aproximar o gráfico. Já está na máxima histórica no dia de hoje, então em 428 dólares. Lembrando que nos últimos 5 anos, as ações da MicroStrategy se valorizaram mais de 3,5 mil% em dólar, o que é uma valorização realmente brutal, absurda. E um dos pontos que eu quero discutir aqui nesse vídeo é a adoção institucional do Bitcoin, que pode fazer com que a volatilidade do Bitcoin caia bastante, e que inclusive esses ciclos aí de 4 em 4 anos deixem de existir para uma adoção um pouco mais lenta, mais gradual e de mais longo prazo. E por que isso pode acontecer então? Porque pessoas físicas às vezes assistem 2 podcasts e pensam, bom, muito legal a ideia, eu acho que faz sentido, vou comprar um pouco de Bitcoin, assistem aí uma notícia ruim na internet e pensam, putz, a coisa ficou feia, eu vou vender Bitcoin. Então existe muito mais volatilidade. Quando a gente fala de fundos de investimentos, e aqui a gente tem, por exemplo, a BlackRock com o ETF de Bitcoin, se a gente ver os principais detentores de Bitcoin, a gente tem o Satoshi Nakamoto, que não movimenta mais suas moedas, a gente tem ETFs, que é toda uma burocracia aí para mudar o regulamento do fundo, então existem investimentos institucionais feitos através de ETFs e tem toda uma regulação, tem todo um comitê que é necessário para a movimentação desses fundos. A gente tem a MicroStrategy, que basicamente só compra, nunca vende, se alavanca em fiat para comprar Bitcoin. A gente tem o governo dos Estados Unidos e o governo da China, que eles têm a impressora de dinheiro do país deles. Então, enfim, são players que podem muito mais facilmente comprar Bitcoin no longo prazo e não ficar fazendo esses trades mais toscos aí de investidores, pessoas físicas e menos, digamos assim, menos influentes. Certo? Então pode ser sim que de fato, e a gente tem correções aqui, é claro, as correções elas acontecem, mas elas estão ficando cada vez mais suaves aparentemente no Bitcoin. Inclusive, quando a gente olha para os gráficos de tendência, como o Bitcoin Long Term Power Law, a gente vê que antigamente eles passavam aqui desses limites superiores e inferiores. Hoje em dia, ele está muito mais próximo dessa linha central aqui, com uma valorização gradual e contínua ao longo do tempo. Se a gente olhar para o Bitcoin Rainbow Chart, a mesma coisa. Chegava aqui, por exemplo, em 2017, chegou no patamar vermelho, de bolha máxima, certo? Max Bubble. Aqui, vamos ver, em 2014 também a mesma coisa, 2013 a mesma coisa, o preço estourando aqui a linha de tendência superior do gráfico. E agora algo muito mais constante, muito mais comedido, um crescimento gradual e relevante. Além disso, é um ativo agora que é muito maior do que era no passado. Então, por exemplo, se a gente observar aqui, só deixa eu fechar essa propaganda, se a gente observar aqui os maiores ativos do mundo, a gente vê o Bitcoin entre os top 10 ativos do mundo. Então, são mais de 2 trilhões de dólares. É muito mais difícil movimentar um ativo de 2 trilhões de dólares do que um ativo irrelevante como já foi no passado o Bitcoin, certo? O Bitcoin está batendo na porta da Amazon aí, daqui a pouco o Bitcoin passa a Amazon em valor de mercado, já passou a Google, já passou a Prata, já passou a Meta e por aí vai, certo? Depois tem uma escalada bastante significativa até o ouro, então terei que fazer vezes 10 para o ouro. Mas talvez seja uma questão de tempo, porque, de fato, como eu já mostrei aqui em outros vídeos do canal, as pessoas estão fugindo das moedas fiduciárias por causa da inflação e da crise da dívida e estão procurando outros ativos, principalmente, então, o Bitcoin e o ouro também, que está muito próximo da máxima histórica. Mas o Bitcoin vem se valorizando ainda mais
do que o próprio ouro, certo? Fazendo esse comparativo. E aqui uma notícia da CNN falando sobre a máxima histórica do Bitcoin, quando ele acabou de ultrapassar 116 mil dólares e atingindo um novo recorde histórico, e fala da demanda de investidores institucionais como um dos principais fatores que colaboram para o marco. Então isso é muito interessante porque tem tudo a ver com o que a gente vem falando, então. E eles mencionam aqui, certo, a máxima histórica do Bitcoin e o motivo, ou um dos principais motivos, a acumulação institucional implacável. Os principais players estão aumentando a oferta e sacando a liquidez nas corretoras, certo? Então aqui eles falam também da ordem executiva de março que o Trump assinou para estabelecer uma reserva estratégica aí em criptomoedas. Também nomeou vários indivíduos favoráveis a criptomoedas, incluindo o presidente da Comissão de Valores Imobiliários da SEC e o chefe de inteligência artificial da Casa Branca. Então é interessante essa questão da adoção institucional aqui do Bitcoin. E falando um pouco do fator psicológico humano, a gente teve durante um bom tempo o Bitcoin meio que andando de lado. Então, se a gente pegar no anual aqui, a gente viu o preço do Bitcoin meio de lado durante um tempo. E é interessante porque a gente acabou de passar da marca dos 100 mil dólares. E o ser humano, ele às vezes é pouco pragmático. Provavelmente muitas pessoas compraram Bitcoin aí lá atrás, há muito tempo, mas tem interesse então em melhorar a sua qualidade de vida, em de repente comprar um carro melhor, comprar uma casa melhor, colocar os seus filhos em uma escola melhor. E eles pensaram então, beleza, vou esperar o Bitcoin chegar em 100 mil dólares para fazer isso. E, claro, pode ser um fator psicológico, pode ser uma especulação, eu quero que vocês coloquem nos comentários se eu estou viajando, mas se o preço do Bitcoin aí se manteve de lado durante um bom tempo, mesmo com toda a adoção institucional aí, como a gente falou, dos Estados Unidos, de grandes governos, empresas, fundos ETFs e por aí vai, como é que o preço esteve de lado? Então, além das compras de todos esses grandes players do mercado, bastante venda aconteceu aqui próximo dos 100 mil dólares. Então, o volume, certo? Volume para cima e para baixo para manter o preço relativamente estável. Eu imagino que talvez alguns players do mercado estivessem realizando lucro chegando nessa marca. Beleza, eu comprei Bitcoin a 100 dólares, comprei vários Bitcoins a 100 dólares. Então, quando chegar em 100 mil dólares, eu vou vender, eu vou ter aí vou mudar o meu padrão de vida um pouco, certo? Enfim, algo especulativo, mas que pode sim fazer sentido. E continuando aqui, então, agora, falando ainda mais sobre a adoção institucional, certo? Eu perguntei para o ChatGPT aqui, que já tem um viés, obviamente, das nossas conversas, sobre a possibilidade do Bitcoin não ter mais ciclos de 4 anos em função da adoção institucional e começar a subir agora com menos volatilidade de forma mais constante. E basicamente a análise aqui que ele faz é que isso faz bastante sentido, né? Ele fala primeiro dos ciclos de 4 anos que tem a ver com halving. Então, historicamente, o preço do Bitcoin se movimenta em torno dos halvings, eventos que acontecem de 4 em 4 anos e reduzem a emissão de novos Bitcoins pela metade. Algumas pessoas dizem que isso é uma coincidência, mas de fato, se a gente pegar aqui 2021, não, antes disso, 2017, tivemos uma máxima histórica, 2021 outra, 4 anos depois, 2025 outra, 4 anos depois. Mas, então, casa aí com os períodos de halving de 4 em 4 anos. Mas se a gente for pensar, pelo menos do ponto de vista da oferta, não muda muita coisa o halving, porque hoje em dia, pelo menos, como vocês podem ver neste gráfico aqui, a oferta de Bitcoin pouco depende do período de halving, porque as recompensas dos mineradores em relação à base total de 21 milhões de unidades de Bitcoin já não é mais tão relevante, pelo menos principalmente aí desde 2021, 2025, então talvez isso já não faça mais tanta diferença assim. E aqui ele fala sobre como acontece o ciclo geralmente, do padrão de um ano de fundo e acumulação, um ano de halving, início de alta, um ano de euforia e topo e um ano de correção brutal. A gente já fez várias projeções seguindo este ciclo. Esse padrão se repetiu 3 vezes com incrível precisão em 2013, 2017, 2021 e 2025 agora, certo? Mas de fato o mundo mudou e agora a gente tem então uma adoção institucional muito mais forte no Bitcoin. Desde 2020 estamos vendo empresas como a MicroStrategy e a Tesla comprando
uma quantidade bastante significativa em bitcoins, ETFs de bitcoins aprovados como BlackRock, Fidelity e outros, bancos, gestoras e governos discutindo Bitcoin como reserva de valor, crescente integração com o sistema financeiro tradicional. Isso muda o perfil dos participantes do mercado, de especuladores de varejo para alocadores institucionais com visão de longo prazo. Qual que é o impacto, então, dessa mudança? Com a adoção mais institucional, é possível que vejamos menos volatilidade, ou seja, investidores institucionais que compram com horizontes mais longos e vendem menos por emoção, menos quedas brutais de 80%, então a profundidade das correções pode ser menor, talvez 40% a 50%, e alta mais constante. Então a escassez, combinada com a entrada contínua de capital, pode gerar uma senda de valorização mais suave e duradoura, como o ouro nas décadas de 2000 a 2010, e tem um paralelo interessante com a criação dos ETFs de ouro, certo? Que é um ativo que os investidores querem se expor, mas tem uma certa barreira aí de burocracia, dificuldade técnica, de custódia e por aí vai. Bom, disparada em ondas maiores, superciclos, como aqui ele coloca, caso o capital saia em massa de títulos públicos e do sistema fiduciário, o Bitcoin pode entrar em tendência estrutural de alta por vários anos seguidos. Bom, ponto número 4 aqui dessa análise é o fim do ciclo de 4 anos, que não é certo, mas que existem então alguns cenários possíveis. O cenário número 1 seriam ciclos continuando, mas com menor intensidade. Ou seja, Bitcoin ainda segue o padrão de halving, mas com menos volatilidade, que é um dos cenários que a gente estava trabalhando até pouco tempo atrás, inclusive. O cenário número 2 seriam ciclos substituídos por tendência estrutural, ou seja, o ativo passa a se comportar como uma commodity escassa, sendo monetizada globalmente, como o ouro aí no século XX. Cenário número 3, ciclos são interrompidos por uma mudança de regime monetário. O Bitcoin se torna a base da liquidação internacional ou ativo de reservas soberanas. Nesse caso, pode subir por 5 a 10 anos seguidos e se estabilizar depois. Bom, qual a conclusão, então? É possível e é até provável que o padrão de ciclo de 4 anos esteja sendo diluído. Com a entrada de players institucionais, ETFs e com uso como reserva, o Bitcoin pode subir de forma mais constante, corrigir com menos violência, passar de ativo especulativo para ativo monetário global, ser guiado mais pela adoção do que pela escassez programada. E logo então eu perguntei qual pode ser a projeção de preço, neste caso, para os próximos anos. E aqui ele fala então sobre um cenário de fim dos ciclos voláteis, início de uma valorização estrutural, com o Bitcoin com uma valorização mais constante e menos especulativa, guiada por entrada de capital institucional contínua e acelerada por crise de confiança no sistema fiduciário, como eu já demonstrei várias vezes aqui no caso da inflação das moedas fiduciárias aqui, e da crise da dívida, não só nos Estados Unidos, que já passa de 37 trilhões de dólares, mas no mundo inteiro. Bom, então vamos dar uma olhada aqui na projeção de preço até 2035, com 116 mil dólares como ponto de partida, já subiu, né, já está em 117, mas vamos dar uma olhada aqui nessas projeções. Lembrando, não é uma dica de investimento, você não deveria basear seus investimentos em um vídeo aí de 10, 20 minutos, mas vamos dar uma olhada aqui então. Bom, para o ano de 2025 ainda, temos um cenário conservador, moderado e otimista, e para o conservador, ambos estão em 116 mil dólares, o que eu acho que é até estranho, porque já está subindo, então pode ser que suba aí além dos 116 mil dólares para o ano de 2025. Então já temos um pequeno viés aí. 2026, então, cenário mais conservador até 145 mil dólares, e otimista até 185 mil dólares. 2027, conservador 181 mil dólares, otimista próximo dos 300 mil dólares já. 2028, entre 226 mil dólares a 475 mil dólares, e por aí vai. 2030 aqui, vamos ver, 352 mil dólares e otimista 1,2 milhão de dólares. E aqui otimista depende, né? Porque se você está querendo acumular Bitcoin, você quer que o Bitcoin se mantenha barato durante a maior parte do tempo possível. E por aí vai, 2031, então, o Bitcoin muito próximo de 2 milhões de dólares no cenário otimista e próximo de 500 mil dólares no cenário conservador. E 2035, então, mesmo no cenário conservador acima dos 1 milhão de dólares e no cenário otimista já acima de 12
milhões de dólares. Então, o cenário conservador considerou um aumento de 25% ao ano e o cenário otimista considerou uma valorização de 60% ao ano. Lembrando que a valorização histórica do Bitcoin é de em torno aí de quase 200% desde a sua criação. Por quê? Porque, claro, teve períodos aqui bem no início onde o preço do Bitcoin se valorizou muito. Então, por exemplo, aqui saiu de 0,2 centavos, né, alguns centavos de dólar, para 8, 14 reais, certo? Muito rápido. Então, isso é uma valorização estrondosa. Mas, hoje em dia, a volatilidade é um pouco menor, certo? Bom, e daí o que ele considera aqui para essa projeção? Historicamente é de mais de 100% ao ano de valorização, mas agora eles estão projetando uma valorização média anual entre 25% e 60% nos próximos 5 a 10 anos, baseada em fluxo de capital institucional, escassez e desvalorização do dólar, algo com menos liquidez, aliás, menos volatilidade e ocorrendo de forma mais constante. Então, mesmo no cenário mais conservador, de 25% ao ano, o Bitcoin ultrapassaria $1 milhão até 2035. Lembrando que aqui a gente está falando de dólares, seriam vários milhões de reais, certo? Porque ainda, inclusive, o dólar tende a se valorizar em relação ao real no longo prazo. Com 40% ao ano, estaria acima dos $3 milhões. E com 60% super ciclo sustentado, superaria os $10 milhões, o que implicaria em uma reestruturação monetária global. Bom, o que poderia impulsionar esse novo regime? Então, perda de credibilidade dos títulos públicos, colapso do dólar como reserva global, adoção por países do sul global como BRICS, bancos centrais periféricos, ETFs absorvendo capitais de aposentadoria, então, previdência privada e por aí vai, crises bancárias recorrentes e busca por liquidez soberana, e Bitcoin como lastro de stablecoins ou moeda de comércio internacional. Bom, qual a conclusão aqui então? Se os ciclos tradicionais realmente forem substituídos por um regime de valorização estrutural menos volátil, o Bitcoin pode ultrapassar $1 milhão até o início da próxima década, chegar a vários milhões por unidade em meados de 2030 e assumir o papel de ativo base do novo sistema monetário descentralizado. Isso exigirá tempo, crises, paciência e convicção, mas aqueles que entenderem o movimento antes da maioria vão colher os maiores frutos. Então é interessante, eu acho que faz bastante sentido esse cenário e eu quero saber de vocês. Será que o Bitcoin vai seguir aí nos ciclos de 4 em 4 anos? Ou será que o cenário mudou? Agora o Bitcoin não tem mais ciclos de 4 em 4 anos, como a gente viu até agora, e vai subir de forma mais constante e menos volátil ao longo do tempo, com toda essa adoção institucional e corrida para o Bitcoin. Bom, se vocês gostaram do vídeo de hoje, não esqueça de deixar o like, clicar no sininho, inscrever no canal e clicar no hype aqui, que ajuda muito. Eu acho que só agora que eu liberei o hype, eu estava falando do hype antes, mas eu acho que só agora que eu liberei essa função, então ali embaixo do vídeo pode ter essa opção. Enfim, fiquem à vontade também na seção dos comentários, eu vejo vocês hoje ou ainda amanhã no próximo vídeo do canal. Um grande abraço e até mais.